Olá, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado na Umbanda. Isso foi o que as meninas pediram, as meninas do terreiro que estão hoje aqui comigo gravando. Elas pediram para falar sobre esse assunto que é quando a gente sente o chamado, quando a gente tem a missão de trabalhar como médium umbandista, como a gente tem que se dedicar a isso e às vezes a gente quer que a vida seja outra coisa, a gente quer seguir para outro caminho. Isso foi um pouco do que aconteceu comigo, né? Eu me formei em jornalismo e tentei por muitos anos. Eu comecei a trabalhar em televisão no final de 98. Nossa, falando assim, a gente parece velha, né? Comecei a trabalhar com televisão no final de 98 e eu tentei fazer essa carreira dar certo e eu fui sair da televisão em 2010. E nesse tempo eu trabalhei em vários tipos de programas de TV, relacionado com vários assuntos, desde turismo, esporte, política, arquitetura, decoração, jornalismo mesmo, e sempre tentando fazer isso dar certo. Só que não dava, não funcionava, não fluía, não acontecia e num determinado ponto eu percebi, eu enxerguei que os meus guias também estavam, de certa forma, atrapalhando essa caminhada para que a minha carreira não decolasse no jornalismo. Daí vem aquela revolta no primeiro momento, né? Como assim, meus guias, eles deviam ser bons, eles deviam me ajudar, eles deviam me proteger, como é que eles estão me atrapalhando para o que eu quero, para o que eu sonho não dar certo? O ponto-chave aí é, o meu sonho era o sonho do meu ego, era a minha vontade para essa encarnação, mas não era o que eu tinha programado para essa encarnação antes de vir para cá. E eu tinha programado. Eu tinha feito um plano de dedicar a minha vida à caridade, de dedicar a minha vida à Umbanda, de trabalhar como uma sacerdote, de trazer essa verdade para a vida das pessoas. Talvez um dos maiores motivos de eu realmente ter largado no final o jornalismo é porque eu trabalhava com jornalismo diário e 99% do que eu levava para casa de vocês, para casa das pessoas do outro lado, eram notícias ruins, era tragédia, desgraça, problema. E daí você diz assim, no que eu estou somando na vida de alguém, no que eu estou construindo, no que eu estou transformando. Lógico, isso já com quase 30 anos de idade, com uma outra consciência, né, com uma vontade de fazer diferente. Eu tinha 29 quando saí da televisão. Mas a missão não era essa. A Umbanda, a mediunidade, ela é um chamado. E tem gente que foge desse chamado a vida toda. Por quê? Porque é muito difícil pensar que a gente vai ter que mudar hábitos, comportamentos, alimentação, bebida, amigos, rotina de vida para viver uma vida, digamos assim, mais certinha, né? Com mais compromisso, com mais responsabilidade, acendendo vela, fazendo firmeza, fazendo oferenda, se dedicando à caridade. Você diz, aí, e se eu quiser chutar o balde, meter o pé na jaca? Então, não dá mais. E daí não dá, não porque alguém está te obrigando a não fazer isso e dizendo você não pode fazer isso. Os meus médiuns, eu obrigo mesmo, não pode meter o pé na jaca. Mas é porque você escolhe ser uma pessoa melhor, você escolhe estar nessa religião para se transformar em alguém melhor todos os dias, para ajudar o teu próximo. E cadê a verdade? Se você for uma pessoa que mente, que engana, que apronta, que é safado com todo mundo, e daí você vai para dentro do terreiro, incorpora o caboclo e o caboclo diz: filho, seja sábio, seja paciente, seja honesto, seja verdadeiro. E você, médium, é um safado. Então não tem coerência nisso. Para que a palavra de um preto velho tenha coerência na hora que ele está dando um conselho, o primeiro a fazer o que ele diz tem que ser você, o cavalo dele, o médium dele. Então, sim, ser médium exige uma mudança de vida, exige uma transformação interna. Isso não é fácil. E daí a gente fica fugindo dessa missão. Às vezes a gente quer muito que um caminho dê certo. Eu vou dizer para vocês que eu não sou a regra, porque eu tinha a missão de realmente largar a vida normal, digamos assim, de uma profissão normal, de bater carteira, de ir para um lugar, para viver uma vida diferente. Hoje eu vivo da astrologia védica, dos mapas astrais, que é o meu trabalho, dos cursos que eu dou e que me dão uma renda. Então a minha renda hoje são os cursos e os mapas e os meus atendimentos como terapeuta,
né? Mas igual não é um trabalho comum. Não é um trabalho que eu começo às 7, 8 da manhã e vou até o fim do dia. O meu trabalho, a maior parte do dia, é cuidar do terreiro, é fazer ele funcionar, é cuidar dos meus filhos, filhos mesmo, que nasceram da minha barriga, né? É atender os meus médiuns, é dar conselho para um, é resolver o problema do outro, é rezar boa parte do meu dia, por incrível que pareça, para quem está precisando. Então, a vida é diferente. Para poucas pessoas, ser médium é isso. Para a grande maioria, ser médium é ir um dia por semana no terreiro, na hora marcada, incorporar, acabou as giras, você vai para casa e você deixou de ser médium, você volta a viver uma vida normal. Então não é um compromisso, digamos assim, que transforma a tua realidade. Né? A grande maioria dos médiuns de Umbanda tem uma vida normal, com uma profissão normal, com um trabalho normal, mas essa mudança de hábitos, essa mudança de comportamento é sim uma necessidade, senão você está vivendo uma hipocrisia. Então, devagar, não é dizendo assim, hoje eu vesti o branco, então agora eu sou um ser perfeito. Eu não como mais carne, eu não bebo mais álcool, eu não faço mais nada errado. Não, também não é bem assim, né? Não é porque agora você virou médium que você ascensionou e vai virar luzinha, purpurina no espaço. Não, por favor. Você virou médium, você assumiu um compromisso de se esforçar mais do que a maioria. De querer passar pela porta estreita, não pela porta larga. Isso dá mais trabalho. Para mim, no começo, lá pelos meus 20 e poucos, gerou muita revolta. Ver que, apesar da capacidade, do potencial, aquela carreira não deslanchava. Gerou, claro, uma jovem querendo, né, viver uma coisa e de repente nada dá certo, tudo vai dando errado. Mas depois de um tempo isso foi ficando tranquilo e hoje eu aceito, não que às vezes eu não sonhe que eu estou trabalhando em televisão e que isso não venha, porque faz parte, eu estudei para isso, eu me formei para isso, mas as meninas brincam que eu faço isso agora com vocês aqui no YouTube, trazendo os meus vídeos no canal, dando os meus cursos, eu estou fazendo um pouquinho do que eu treinei para fazer enquanto jornalista, escrevendo meus textos, construindo uma linguagem que seja acessível para vocês. Mas esse chamado, ele é um chamado que muda sim a nossa vida. Eu acho que a gente não deve ter medo, afinal de contas, por que a gente está aqui, né, no plano material, se não para ser alguém melhor? Então, se você está aqui para ser alguém melhor, esse chamado só está te impulsionando essa evolução. Então, escuta ele, segue ele, vai lá, vai em frente, porque senão você continua querendo viver das ilusões dos sentidos, da matéria, dos prazeres, e pode ser que termine a encarnação igual ou pior do que começou. Não é uma boa, né? Então é isso. Escuta aí o seu chamado, se joga de cabeça, faz o seu melhor, se dedica a essa espiritualidade linda que está aí do teu lado, só para te ajudar a ser um ser humano melhor, seja na Umbanda, no Espiritismo ou na linha espiritualista que você escolher. Teus guias, teus mentores estão contigo para te ajudar a ser um ser humano melhor sempre. Beijo, até o próximo vídeo.